Gravando! Estamos ao vivo para todo o criativo. Não, só para o primeiro ano. E aí, tudo bem com vocês ou não? Amiguinhos. Amanhã tem prova, hein? Amanhã. O que eu vou cobrar na prova amanhã? O que eu vou cobrar? Vou cobrar o que eu postei no vídeo da semana passada. Instrumentos ópticos, certo? Aula 39 e 40 da sua apostila número 3. Vocês estão me vendo aí? Essa aula aqui, ó, 39 e 40. Não vai dar para ver, né? Aí, 39 e 40. Da apostila 3, apostila 3. A apostila 3 é essa aqui, ó. Beleza? Moleque doido. Alguma dúvida sobre a prova de manhã? Instrumentos de medida, máquina fotográfica, projetor de slide, lupa, isso mesmo. E hoje, senhoras e senhores, hoje nós vamos na apostila 3 ainda. Ai. Hoje nós vamos na apostila 3 ainda, na aula 41 e 42, ótica da visão, tá bom? Ótica da visão. É o seguinte, como sempre, eu vou jogar aqui na sua tela a apresentação. No entanto, não se esqueça que quando eu jogo aqui a tela na apresentação na tela, eu não vejo mais vocês, tá bom? Tá bom? Então aí, se vocês precisarem falar comigo, vocês vão ter que abrir o micros. Tem que abrir o micros, porque eu não vejo chats. Entendeu? Sim ou não? Antes de mais nada, eu gostaria que alguém abrisse o áudio e falasse: bom dia, Guma, um salve aí, só para eu ver se o meu áudio está funcionando, se eu estou ouvindo vocês. Bom Muito dia, Guma. obrigado, João André. Muito obrigado. Muito bem, é isso. Então, eu ouço vocês. A qualquer momento você abra o seu microfone, abra o seu coraçãozinho e faça a sua pergunta, tá bom? Senhoras e senhores, ótica da visão. No meu entendimento, na minha concepção, no meu julgamento, evidentemente, uma das aulas mais legais do ano, se não a mais legal do ano, porque tem bastante curiosidade para falar aqui sobre ótica da visão. E eu vou colocar para vocês na tela. Tá bom? Um pouquinho, espera um pouquinho. Espera lá um pouquinho. Tcharam! Ó, que bonitinho aí, ótica da visão. Olhos, olha, 3 olhos. Pessoal, a ideia hoje é a gente estudar os princípios de funcionamento do nosso olho. Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Princípio de funcionamento do nosso olho, tá? Os defeitos, os principais defeitos, miopia, hipermetropia e presbiopia. Nós vamos falar de outros defeitos também, mas especificamente desses 3, ou especialmente desses 3, porque eles são corrigidos com lentes esféricas, já que nós estamos estudando lentes esféricas. Então, ótica da visão é o último assunto dentro de lentes esféricas e o último assunto da apostila 3 também, tá bom? Então, vamos lá, senhoras e senhores. Então, começando nossa apresentaçãozinha com a ótica da visão. Olha que olhos bonitos, né, que eu peguei na internet. Esse coloridinho do olho aí, ó, como vocês já devem saber, é a íris, né? A íris. Vocês já ouviram falar em Thundercats? Thundercats era um desenho muito legal da década de 90, na década de 90, finalzinho de 80, se não me engano. Finalzinho da década de 80, na verdade. E aí, eu assistia muito. Esse aí é o líder deles, é o Lion. É os Thundercats. Por isso que eu comecei a música hoje com Thunder, trovões, né? Thunder, esqueci já o nome da música. Esqueci. Mas é Thundercats, o rugido dos gatos, dos felinos, né? Era um desenho em que, quando eles estavam em perigos, o Lion pegava essa espada dele, que chamava Espada Justiceira, e ele pedia para a Espada Justiceira dar visão para ele além do alcance. E o olho saltava de dentro da espada. Eu fiz uma animação assim, ó, saltava. Quer ver? Ó, vamos ver um videozinho aqui da época, ó. Espada Justiceira, dê minha visão além do alcance. Aí ele conseguia enxergar os amigos dele em perigo. E o outro vídeo é esse aqui, ó. Quando ele fazia o olho de Tandera, que era esse olho saltar de dentro da espada para que os amigos dele pudessem localizá-lo. Ó. Cara, Thundercats era muito da hora. Sério.
Se você quiser um dia assistir, você deve ter no YouTube isso aí, Thundercats. Assista, é muito legal. Muito bem, senhoras e senhores. E esse cara aqui, ele vai mostrar para vocês o olho de Tandera. Olha só. Que agonia. Eu não sei por que eu coloco isso toda vez que eu vejo na agonia. Olho de Tandera, olho de Tandera. Ah, você viu que aquilo que saltou do olho do cara é o tal do globo ocular, tá bom? É essa bola aí, ó, ele consegue pôr isso para fora, né? Não sei como, mano, os músculos dele aí permite que o olho dele salta para fora. Ave Maria. Senhoras e senhores, os principais elementos que formam a lente aqui do nosso olho, o princípio de funcionamento é o seguinte, ó. Aqui nós temos a córnea, que é aquela película que vai proteger aqui o nosso olho. E aí, que entre a córnea e a íris aqui existe um líquido. E esse é o primeiro conjunto de lentes do nosso olho. Depois vem a íris, que é a cortina que dá a coloração do nosso olho, já a gente fala. E aqui, eu não sei se dá para ver direito, aqui é o cristalino, seria a segunda lente do nosso olho. Então, essa parte inicial aqui é o que forma o conjunto de lentes do nosso olho. Então, o nosso olho tem uma lente esférica logo no comecinho. Por isso que o olho é estudado dentro da ótica, na parte de lentes esféricas, tá bom? Olha só. Esse desenho tem na sua apostila, na página 95. Página 95, se tiver com a apostila aí, você vai ver lá. Tem esse desenho do olho humano. Nós vamos destacar alguns elementos aqui, os principais, tá? Nós vamos falar... Opa, pera. Nós vamos falar sobre a... Opa, pera. Que coisa, menina. Aqui. Sobre a pupila. Vamos falar da córnea, da íris. Vamos falar da retina. Vamos falar do eixo óptico, na verdade, que a lente tem o eixo óptico, o cristalino, cadê? Pulei alguma coisa, a retina já falei. Músculos ciliares, esses são os elementos que nós vamos falar. A representação esquemática de um olho, de maneira simplificada, a gente podia colocar o olho desse formato que você está vendo aí, ó. Tá vendo? O que a gente destaca aqui? Aqui, a lente, que seria o cristalino, a córnea e a retina aqui no fundo, onde a imagem vai ser formada, tá? A gente chama isso de olho reduzido. Uma outra maneira de apresentar seria essa aqui, ó. Aí fica bem mais parecido com o estudo de lentes que a gente tem, quer ver? Aqui nós temos o objeto, sobre o eixo principal. Aqui seria a íris, que não precisa aparecer no nosso desenho, mas só para mostrar aquela que regula aqui a entrada de luz, que é esse buraquinho aqui, é a chamada pupila, tá? Aqui é o cristalino, que é a lente do nosso olho. Essa lente é uma lente ajustável, que ela tem um foco ajustável, igual a máquina fotográfica. Ela ajusta para longe e para perto. E aqui no fundo a retina, que seria o telão onde essa imagem vai ser projetada. Pessoal, então já vamos combinar de cara. Toda imagem que a gente vê, ela é projetada no fundo do olho. A imagem projetada é uma imagem do tipo o quê? Real, né? Então é uma imagem real. Então toda imagem que a gente vê é imagem real, porque é uma imagem projetada, tá certo? Então a distância do nosso olho até o objeto é o P, a distância da nossa lente até o fundo do olho é o P'. Normalmente, uma média aqui de 1,5 centímetros é o tamanho do olho. Você viu a bola do olho do cara saindo, lembra? É mais ou menos isso, 1,5 centímetros. É óbvio que isso é uma média, tá, gente? Aí as equaçõezinhas, evidentemente, a fimose e do aumento linear. Tudo que nós vamos usar, tá? Só estou dando uma introdução aqui por enquanto. Então vamos lá. O primeiro conceito que você tem que saber sobre o estudo de ótica da visão é um fenômeno que o nosso olho faz automaticamente, você nem percebe, chamada adaptação visual. É o nosso olho se adaptar para o claro e para o escuro. Talvez você já tenha até brincado com isso. Esse olho da esquerda que você está vendo aí, ó, é um olho que está adaptado para uma região escura. O que acontece? Quando você está no escuro, a íris do seu olho, que é a cortina do olho, ela contrai, abrindo, dilatando a pupila. A pupila, gente, é essa bola preta aqui, ó. Isso aqui é a pupila, ó. É por onde a luz entra. Então a luz entra por aqui. Se estou num ambiente muito escuro, a íris, que é o que dá coloração ao seu olho, que é a cortina, é aquilo que dá, meu olho é azul, então a sua íris é azul, né? Essa cortina, ela contrai, permitindo mais entrada de luz, porque você está no ambiente escuro. Se você está no ambiente claro, essa pupila, a pupila fecha, né? Que essa bolinha fica menor, quer dizer, a íris fecha a pupila para entrar menos luz quando você está no ambiente claro. Por isso que às vezes você está no ambiente claro, você sai no escuro, né? Ou sai do escuro, vai para o claro, você dá uma... que leva um tempo para ocorrer esse fenômeno chamado adaptação visual. Olha esse vídeo, ó. Esse vídeo, tá vendo o olho do cara como a pupila dele tá bem dilatada, ele tá num ambiente bem escuro. Aí vão jogar um laser lá, olha como fecha. Você viu que louco? Jogou o laser ali uma luzinha ali no olho,
Olha lá, agora tá abrindo de novo porque estão apagando a luz, tá vendo? Ó, a pupila bem dilatada, o buraco preto ali por onde a luz entra bem aberto, quer dizer que ele está num ambiente escuro, obviamente que ele já está sendo filmado no escuro, mas se alguém vem com um ponto de luz, aliás, os médicos até fazem esse teste para testar reflexo, né, para ver se está funcionando. Quer ver? Ó, vai pintar de novo um ponto de luz, olha como vai fechar. Vai fechar bem, aqui demora essa parte. Olha lá, ó, fechou de novo. Porque jogaram um ponto de luz dentro do olho. É louco isso, né? Você consegue fazer isso dentro da sua casa, aí se você tiver no seu espelho. Eu achei até bonito o olho dessa menina, né? Um olho bonito, moça bonita. Gostei dessa. Não é moça. Ai, que idiota. Você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Você vai na frente do espelho do seu banheiro, pega uma lanterna, não laser, hein? Pelo amor de Deus. Ontem eu tava falando para os meus filhos, e meu filho pegou o laser, papai, posso pôr o laser no meu olho? Eu falei, não, pelo amor de Deus, o laser não, porque o laser é toda a luz concentrada num ponto. Você joga no seu olho, você queima a sua retina. Aí a minha filha perguntou, o que acontece se queimar a retina? Eu falei, a retina onde forma a imagem. Se queimar as células da retina, você não forma mais imagem. Ou seja, resumindo, você fica cego. Não coloca laser no olho, uma lanterninha, tá? Uma luzinha, você vai na frente do espelho, você coloca assim, ó, na frente do seu olho e tira. Você vai ver a sua íris se movimentando, tá bom? Beleza. A outra coisa que eu quero falar, então, a primeira foi a adaptação. Guardou a adaptação visual? A adaptação. O que é adaptação? É o olho se adaptar para o escuro e para o claro, tá? É, a pupila abre, ou seja, a íris se contrai, a pupila abre, a íris fecha e a pupila diminui. Tudo bem? Isso era adaptação. E aí existe essa outra que tem um nome parecido, que é acomodação. Então, a adaptação é claro e escuro e a acomodação é para longe e perto. Tudo bem? Longe e perto. Quando você olha para longe, visão de longe, o anel muscular, que é o músculo ciliar, falar nisso eu estou sentindo falta. Ah, já entendi por que eu estou sentindo falta. Era para eu ter falado lá no primeiro slide sobre os... Era para eu ter falado nos primeiros slides sobre os elementos principais do olho. Eu não falei, né? Pulei, fui rápido. Pessoal, o nosso olho tem em redor... Essa coisinha aqui no meio é o cristalino, a nossa lente do olho. Isso aqui é o músculo ciliar. Isso aqui é um desenho que representa como que o nosso músculo ciliar funciona. Preso a esse músculo, tá vendo? Como se fossem raios aqui, ó, de uma bicicleta, da roda de uma bicicleta, assim, do pneu de uma moto. É como se esse aro aqui fosse uma borracha e esse aqui são essas cordas que estão tracionando a íris. Se você está olhando para longe, é muito importante que você saiba isso. Você está descansando. Imagina você sentar na beira da praia, olhando lá para o horizonte, lá longe. Seu olho não está relaxado, você não está relaxado, você está na praia, olhando para longe, para o nada. Você está relaxado, não está? Pensa isso, estou relaxado. É exatamente assim que o seu músculo ciliar se encontra. Ô, animal. Animal sou eu, tá? É assim que o seu músculo se encontra. Ó, músculo relaxado, visão para longe. Você precisa saber isso. Músculo relaxado, visão para longe. Agora eu preciso ler. Aí eu vou pegar um livro e vou ler aqui meu livro. Ó. Coloco o livro aqui perto do meu olho. Meu olho precisa se acomodar para perto. Olhar de perto, o músculo é contraído. Tá vendo que quando o músculo contrai aqui, pessoal, ó, que esse músculo contrai, essas fibras tensoras aqui, elas ficam mais bambas, vamos dizer assim, ficam mais frouxas, deixando a sua lente, seu cristalino mais gordinho. Então vamos lá, ó. O que você precisa saber? Visão de longe, músculo ciliar contraído ou relaxado? Bom, visão de longe, eu tenho que lembrar que é quando eu estou na praia, sentado, olhando para longe. Estou relaxando, então meu músculo está relaxado. Visão de perto, o meu músculo tem que contrair, porque eu preciso agora focar. Preciso focar perto. Por isso que ler por muito tempo cansa os olhos, né? Você fica, não aguento mais ler. Vai cansando, porque o seu músculo está contraído. Gente, um músculo contraído é você segurar uma barra de ferro aqui nos braços assim, ó. Ou ficar com o braço esticado assim, segurando alguma coisa por muito tempo, chega uma hora que você não aguenta mais segurar, vai pesando, pesando, porque o músculo está contraído, está trabalhando. Deu para entender isso? Visão de longe, músculo relaxado. Visão de perto, músculo contraído, porque aí o músculo está trabalhando. Deu para entender isso? Tudo bem? Tá bom. Vamos para o próximo. Se alguém tiver alguma dúvida, fala. Então, de novo, eu fiz a imagem aqui outra vez, mostrando aqui o músculo relaxado. Consequentemente, essas fibras ficam esticadas e a lente fica fininha, ó. Tá vendo? A lente fica fininha, olha aqui, ó. Agora, se o músculo contrai, as fibras aqui, ó, ficam mais frouxas e o cristalino fica mais gordinho. Então, quanto maior for o foco, mais fina é a lente, tá vendo?
Se o foco é grande, a lente é fininha. Se o foco é pequeno, a lente é gordinha. Tá bom? Porque você tem que lembrar assim, ó, que quem dá o foco, imagina uma circunferência fechando aqui, ó, essa face aqui. Opa, difícil. Imagina uma circunferência fechando essa face. Essa circunferência aqui é muito maior. Tá bom? Essa aqui é muito maior, ó, do que essa circunferência aqui. Então, raio pequeno, foco pequeno para perto. Raio grande, foco grande para longe. Tudo bem isso, gente? Não sei se está tudo bem. Vocês não falam, né? Tá bom. Talvez estejam escrevendo, mas eu não estou lendo. Essa é uma questão da FUVEST, eu vou pular agora, depois eu mostro ela para vocês em outro momento, se der. Aliás, depois você até volta no vídeo aqui e tenta ver isso aqui. Deixa eu definir algumas outras coisinhas importantes para a gente falar sobre os defeitos da visão, senão não vai dar tempo de falar de tudo. Ponto próximo, PP. O que é o ponto próximo? Todo mundo tem um limite de ponto próximo para a gente poder ter uma visão nítida. A gente diz, nós dizemos, assim, nós combinamos que a menor distância, a distância mínima de uma visão distinta, uma visão nítida, limpa, seria de 25 centímetros, 0,25 metros. Então é assim, ó, eu vou ler aqui, ó. Se eu vou ler, estou usando um livro aqui, cadê? Ó, meu livro. O ideal é que esse livro esteja a pelo menos uns 25 centímetros do meu olho, tá? Que seria o ponto mais próximo. Se você chega muito perto do seu olho, muito perto, começa a ficar embaçada a visão. Então, o ideal é que você fique em torno de 25 centímetros. Obviamente, nós estamos falando de um olho sem defeito. Aí, professor, o meu não fica, porque eu sou míope, eu sou hipermétrope, então não, eu tenho astigmatismo, então não. Um olho normal, chamado emétrope, 25 centímetros seria a proximidade, o valor próximo, médio, próximo que você poderia chegar do seu olho para a visão nítida. Tudo bem? 25 centímetros, chamado PP, ponto próximo. E o ponto remoto é o ponto mais longe que o nosso olho alcança. Adivinha onde é isso? Infinito. Infinito e além. Você consegue enxergar até o infinito? Na verdade, o nosso olho não tem limite. Se você estiver diante de um, por exemplo, como eu falei, né, num lugar aberto, num campo, numa praia, você consegue ver até o fim. Você não vê mais porque a Terra é redonda, né, esférica, e aí você não vê, mas é óbvio que você não vê com perfeição, mas você tem visão infinita, certo? Ah, não é todo mundo tem isso. Sim, isso nós estamos falando de um olho normal, emétrope, a visão é infinita. Pessoal, olha o que eu coloquei aqui nessa tabela, ó. Na prática, nós consideramos como 10 metros já como infinito. Então, de 10 metros à frente já é infinito. Obviamente que quem tem um certo defeito na visão não enxerga 10 metros de distância sem óculos, tá? Estão me entendendo? Essa parte de amplitude e acomodação, eu não vou falar muito dela, eu vou deixar um pouquinho para lá, só para vocês entenderem só esse desenho aqui de baixo. Ó, um olho normal, ele consegue enxergar do infinito até 25 centímetros. Essa região é chamada de zona de acomodação. O que é a zona de acomodação? Lembra do nosso cristalino? Visão para longe, músculo relaxado, visão para perto, músculo contraído. Então, a nossa lente do nosso olho ela consegue se acomodar desde o infinito até esses 25 centímetros, tá? A nossa lente se ajusta a isso. Por enquanto, eu só quero que você saiba isso. Nós não vamos nos ater aqui às fórmulas, não, tá, gente? O objetivo principal é que você saiba os defeitos da visão só, que são esses, ó. Miopia, deve ter gente aí no grupo aí que tem miopia. Hipermetropia, deve ter gente aí no grupo que tem hipermetropia. Presbiopia, com certeza ninguém aí do grupo tem presbiopia, a não ser que a Sueli ou a Sueli esteja assistindo a Terezinha ou a Rosana. Porque a presbiopia é de velho, a pessoa que elas estão aí. De pessoas com mais idade, por exemplo, tá bom? Pode ser alguma também, né? Então, ó, aí entre vocês, pode ter gente com miopia, pode ter gente com hipermetropia, presbiopia não. Pode ter gente com astigmatismo. Certamente, 100% de vocês tem estrabismo. O estrabismo todo mundo tem, depois eu explico por quê. E o daltonismo pode ser que algum de vocês tenha e nem saiba. Nós vamos descobrir hoje, no final da aula. Se a gente conseguir chegar até o final da aula, você vai descobrir se você é ou não é daltônico, tá? Aliás, sempre que eu dou essa aula, eu já descobri 2 alunos daltônicos que não sabiam que eram daltônicos durante a aula de ótica da visão. Ele descobriu que era daltônico. Vamos lá. Tá aqui um olho, ó. Esse aqui é o nosso olho. Nós vamos falar primeiro da miopia, tá? Primeiro do olho normal. Pessoal, um olho normal, quando vê de longe, o raio que entra quando vem de longe, que é o ponto remoto, eles vêm paralelo, tá? Aí ele entra no olho assim, paralelamente. E aí a nossa lente vai convergir esses raios até o fundo do nosso olho, que é onde está a nossa retina. Aí a imagem é projetada
E é de ponta cabeça, porque toda a imagem real é invertida, você já sabia disso. Agora, por que a gente não enxerga de ponta cabeça? Porque o nosso cérebro desinverte, tá bom? Nosso cérebro tem a capacidade de pegar essa imagem que está sendo projetada de ponta cabeça no fundo do nosso olho e inverter para a gente enxergar direito. Inclusive, aqueles óculos de realidade virtual, tem uma função que você coloca ele para você captar uma câmera, coloca uma câmera captando o que está aqui na frente e inverte essa imagem e projeta para você aqui nesse realidade aumentada, né? E ele inverte para você de ponta cabeça. Se você passar, foi feito um teste, que se uma pessoa passasse dias e horas usando essa imagem invertida, o cérebro conseguia desinverter de novo. Você acredita? Que louco isso? E diz que tem gente, que é muito raro, mas tem gente que não consegue inverter, que enxerga de ponta cabeça, tá? Mas é muito raro, mas eu mesmo nunca vi, tá bom? Então a imagem tem que se formar sobre a retina para você ter o que a gente chama de uma visão normal. Agora, se você está olhando só para lembrar, né? Ó, o foco ajustado para longe, o músculo está relaxado. Tá bom. Como é que seria agora uma visão de perto para uma visão normal? Que é o ponto próximo. Então, esse objeto está aí a 25 centímetros, tá? É o desenho, uma figura em um livro. Aí, os raios, eles partem de um ponto, tá vendo? Ó? Eles entram mais assim no nosso olho. Lembra? Ó? Quando eu coloquei visão de longe, eles vêm paralelo. E quando eles vêm aqui, eles fazem assim. E o que o nosso cristalino vai fazer? Nossa lente vai convertir esses raios para formar a imagem lá sobre a retina. Pessoal, olho normal, a imagem tem que se formar sobre a retina. Tanto para longe, quanto para perto. Tudo bem? Então é isso. O que o olho normal faz? De longe ele pega e forma a imagem na retina, de perto ele pega a imagem e forma na retina. Tá? A nossa lente consegue formar essas duas coisas. Beleza. Foco para perto, músculo contraído, só para lembrar você, tá bom? Muito bem. Chegamos ao primeiro defeito, hipermetropia. Por que eu falei que a hipermetropia podia ser que alguém aí entre os alunos tenha hipermetropia? A hipermetropia, ela é causada por um encurtamento de globo ocular. Se o seu globo, lembra que a gente falou ali no desenho que o globo tem em média 1,5 centímetro? Na verdade, é 1,5 centímetro até o cristalino, né? Uns 2 centímetros tem o tamanho de um globo. Até 2,5. Se esse globo ele é mais curto, a pessoa tem hipermetropia. E aí ela passa a ter uma dificuldade para enxergar de perto. É uma pessoa que de longe enxerga normal, mas de perto ela tem dificuldade. Isso por quê? Ó, vamos colocar um objeto perto dele. E como é que a luz sai quando o objeto está perto? Sai assim, né? Ó, fazendo um cone, né? Ó. Certo? Só que aí, por o olho desse cara ser curto, o globo dele ser menor do que o tamanho normal, a hora que esses raios convergem, eles convergem lá atrás, tá vendo? Ó? Forma a imagem atrás da retina, ou depois da retina. Deu para entender, gente? Porque o olho desse cara é menor. Se o olho desse cara fosse maior, né? Aí a imagem se formaria na retina. Ó, a imagem se formaria na retina. Como ele é mais curto, então a imagem se forma aqui, ó, atrás da retina. Tudo bem? Certo. Como é que eu corrijo isso? Às vezes você até teve hipermetropia quando você era mais novinho, e aí você foi crescendo e sarou, ou foi diminuindo o seu grau, né, que a gente chama da hipermetropia. Por que vai diminuindo? Porque o seu olho, com o passar do tempo, ele vai crescendo. Pode ser até que você sare da hipermetropia. Agora, como é que eu corrijo a hipermetropia? A correção da hipermetropia é feita com uma lente chamada convergente, ou lente de bordas finas. Por quê? Ó, o raio de luz vem de pertinho, aí a lente faz ele ficar paralelo e depois converge, formando sobre a retina. Gente, a lente do óculos faz aquilo que o seu olho não está conseguindo fazer, que é convergir a imagem um pouco mais, né? Lembra que ela se formava aqui atrás da retina? Porque o seu olho converge o raio e ele formava lá atrás da retina. Aí o que a lente faz? Pega esse raio que entrou paralelo, vamos fazer de novo, ó. Aquele raio que vem vindo de um objeto perto, ele corrige esse raio para entrar mais fechadinho no seu olho e aí poder convergir sobre a retina. Então, o que eu quero que você saiba? Como é que se corrige uma hipermetropia? Com lente convergente, que é a mesma lente da lupa, tá bom? E agora, a miopia. Essa bastante gente tem, miopia. Como é que funciona a miopia?
A miopia já é o contrário. É um alongamento do globo ocular. Então, o globo era pequenininho. Se o seu globo é maior do que o normal, você tem um alongamento. Provavelmente você vai ter miopia. Porque aí, gente, a miopia vai causar uma dificuldade para o longe. Aqueles raios que vêm paralelo lá de longe. Então, imagina só. Coloca uma árvorezinha aqui, um objeto, e de longe eles entram paralelos, assim. Certo? Paralelos. O que acontece com o olho normal, quando esses raios entram no olho? Eles têm que convergir e formar lá na retina, certo? Lá na retina. Mas, se o seu olho é maior do que o normal, o que vai acontecer? Ele vai convergir antes da retina. Ele não chega até a retina, pessoal, porque o seu olho é alongado. Então ele converge antes. Putz. O outro convergia depois, esse converge antes. Ah, então já descobri uma coisa, Guma, não tem como ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. No mesmo olho, não. Você pode ter um olho com míope e um olho hipermétrope, um olho com dificuldade de longe e com dificuldade de perto. É raro, pode acontecer. Mas ter os dois defeitos, miopia e hipermetropia, no mesmo olho, né, não tem jeito, tá? Porque um é alongamento, outro é encurtamento. Não tem como. Tá, e como é que corrige isso aí, Guma? A correção da miopia, quem tem miopia deve saber, é usando uma lente divergente, de bordas grossas. Aí vem aquela piadinha, né? Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa uma lente divergente e não de ver animal. Então guarda isso. É idiota, mas pelo menos tem que guardar. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa uma lente divergente e não de ver animais. Espero que você esteja rindo muito aí agora, porque eu não estou aí para te ver. Ou você deve estar fazendo, nossa, que idiota, mas é para guardar, tá bom? Então vamos lá. O cara tem dificuldade por longe, então o raio vai vir paralelo, ó. O que a lente vai fazer? Lembra que ele tinha um problema que o raio entrava paralelo e convergia antes da retina? A lente divergente faz o que com o raio? Diverge. Ah, então ele vai entrar, vai divergir, ou seja, vai abrir um pouquinho esse raio, aí entra no olho e aí ele fecha um pouco mais para trás, porque o raio entrou um pouquinho mais aberto. Ah, não é legal? Ó. Antes da lente, ele entrava e convergia no meio do olho. Agora ele abre um pouquinho, entra mais aberto no seu olho e converge sobre a retina. Oh! Então foi feita a correção da miopia. Tudo bem? Com lente divergente. Tá bom. E a última, que é dessas três, que é a presbiopia. A presbiopia, ela é um enrijecimento do músculo ciliar. Por que eu falei que aí no nosso grupo talvez só eu possa ter presbiopia? Já estou começando a ter. E talvez a Sueli, ou a Terezinha, ou o pessoal mais velho, com mais idade. Porque a presbiopia, ela vem com a idade que é um enfraquecimento do nosso músculo, tá, gente? O músculo, ele vai enrijecendo, a gente vai perdendo flexibilidade do músculo. E aí o seu cristalino já não consegue mais ajustar o foco para perto. Então, uma pessoa que tem presbiopia tem dificuldade de perto. Então, o que acontece com o passar dos anos é que uma pessoa que, por exemplo, já é míope, tem dificuldade por longe, passa os anos e começa a ter dificuldade por perto também, que vem aí, né, tudo para estragar o coitado velho, né? Já não enxergava de longe, aí fica velho, mas já não enxerga de perto, tá? Então, a presbiopia tem a mesma dificuldade da hipermetropia, só que a causa é diferente. Então, a mesma coisa, ó, o raio de luz vem de perto, entra aqui e converge depois da retina. Igualzinho para a hipermetropia. A única coisa que muda é a causa. Lá na hipermetropia era o globo ocular curto, e aqui é o enrijecimento dos músculos ciliares. Como é que corrige a presbiopia? Igual você corrige a hipermetropia, com uma lente convergente, igualzinho, né? A luz vem lá do cara, aí ele faz aqui, dá uma fechada nesse raio, para o raio não entrar tão aberto, e aí ele consegue jogar um pouco mais para frente, né? Trazer mais para cima da retina. Tudo bem isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Rapidinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Lá, o Thiago tá falando, sabia que ia virar bagunça, que ia rolar alguns comentários. Por que a pupila dilata quando vemos alguém que a gente gosta? Ô, Júlia, é o seguinte, quem faz a dilatação é a contração lá da íris, certo?
E então existem algumas drogas que causam isso. E aí a gente fala que a pupila dilata porque há uma forte irrigação ali dos nossos vasos sanguíneos ali que causam essa abertura, sabe? É como se o nosso olho ficasse adormecido, certo? Fiquei adormecido. E aí eles contraem, ela não tem força para fechar, mesmo com incidência grande de luz. Então, existem alguns medicamentos que os oculistas, os oftalmologistas pingam para fazer o exame, que é justamente para dilatar essa pupila, tá? Existem algumas drogas também que fazem isso, tá bom? E aí, que nem alguém está falando aqui, meu pai tem metade do óculos para perto e metade para longe. Exatamente, eu vou falar sobre isso aí na aula, que é a multifocal. Ou, nesse caso, na verdade, é bifocal. A multifocal é quando você tem mais do que 2 desses problemas, né? Notem, senhoras e senhores, que eu falei da miopia, hipermetropia e presbiopia. Por que eu só falei dessas 3? Porque essas 3 aqui, elas corrigem com lente esférica. Talvez você tenha aí astigmatismo, e a gente vai falar também, só que a astigmatismo não usa lente esférica. Lente esférica convergente, divergente não usa. Usa outro tipo de lente, que é lente cilíndrica, tá bom? Deixa eu voltar aqui, então, para a nossa apresentação. Gente, se tiver dúvida, por favor, abra o microfone, tá? Eu não consigo ver o chat. Agora eu estou voltando aqui para a apresentação, que já não estou mais vendo o chat. Isso aqui é um exercício que caiu na Unesp, eu também não vou fazer agora, vou deixar para depois, um outro momento. O teste de miopia, isso aqui é para quem não é míope. Para quem não é míope, isso aqui é só para você entender como é que seria. Uma pessoa que tem uma dioptria, vocês costumam chamar de 1 grau, tá? O grau é um nome errado. E quantos graus você usa na lente? O nome certo é dioptria, tá? Então você não fala 1 grau, você fala uma dioptria. Então imagina que isso aqui é alguém vendo normal. Um olho normal vê isso. Uma pessoa que tem uma dioptria de miopia, ela veria essa imagem mais ou menos desse jeito, um pouco desfocada, tá vendo? Uma pessoa que tem 2 de dioptrias seria isso, quem tem 3 seria isso. Então é só para gente que tem um olho, para as pessoas que têm um olho normal, que não tem esse defeito, tá? É chamado defeito, não é doença. Isso é importante, porque o Enem gosta de cobrar essas coisas. Então a miopia, a hipermetropia, tudo isso são defeitos e não são doenças, tá bom? Defeitos da visão. Então isso aqui seria para uma pessoa que tem um olho normal, ter uma noção de como é a visão de alguém que tem um olho com um defeito ou com alguma dificuldade. Então aqui seria para a gente brincar com um teste que eu faria na aula, mas a gente não vai fazer aqui, que eu ia operar um milagre e fazer correção. Aqui só para uma revisãozinha para mostrar como é que corrige a miopia, tá? Nós não vamos perder tempo nisso. A parte de equações de forma eu também não vou perder tempo com isso. Aqui também não, aqui também não. Aqui também não, já falei. Presbiopia, que seria dificuldade lá, né? Para uma pessoa que já é mais idade, né? Dificuldade para o perto. Seria mais ou menos aqui, o cara vê a mulher e a montanha no fundo, ele vê normal. E de perto ele tem dificuldade, a chamada vista cansada, presbiopia, tá bom? Aqui, o óculos que o Thiago falou, esse óculos é o bifocal. Então aqui, a parte de cima é para quem tem dificuldade não. Então a pessoa tem miopia, ela põe o óculos aqui na avó, a gente brinca, né, que minha avó tinha esse óculos, né? Então ela ficava assim, deixa eu colocar rapidinho aqui. Ela colocava o óculos bem aqui na ponta do nariz e ela ficava com um crochêzinho aqui, Então, quando ela levantava o olho assim, ela estava olhando na parte de cima do óculos, e aí visão para longe. Então, aí ela quer olhar aqui para perto, aqui para o crochêzinho dela, ela só baixava o olho assim, só assim, Aí, ela tá aqui, Aí ela via a gente fazendo arte, ela levantava o olho e falava, menino, tô de olho. Aí ela voltava aqui. Certo? Porque o olho, você tem que olhar na parte de baixo para enxergar de perto e na parte de cima para enxergar de longe. É o tal do óculos bifocal. Se você tem miopia e presbiopia, tá bom? Existem algumas lentes, que aí quando você tem várias coisas, que é a multifocal. Agora, o que é o astigmatismo? Astigmatismo é um defeito na córnea ou no... Ai, caramba, eu tô mostrando aqui, vocês não estão vendo. Ai, tô vendo, vocês não falam? Que raiva, deixa eu ver o que vocês perderam. Vocês viram isso aqui? A do óculos? Sim, a gente viu essa parte. Sim. Eu tava falando, não tava aqui, Tá? Esse aqui é o óculos bifocal, então tá bom. Astigmatismo. Astigmatismo é quando você tem defeito na córnea. Deixa eu ver meu horário, 10h40.
quando você tem defeito na córnea ou no cristalino. E aí, gente, essa irregularidade faz com que a luz que entra no nosso olho, ela forma imagem em vários pontos. Então, não tem essa dificuldade para perto, para longe. Olha aqui, ó, como seria uma visão, ó, perto, embaçado, longe, embaçado, tudo embaçado, tá bom? As imagens, tá vendo aqui, elas formam em pontos diferentes do seu olho. É mais ou menos isso que esse desenho aqui quis mostrar. Aqui mais um desenho mostrando, ó. Aqui seria um olho normal, e aí uma córnea ou um astigmática, né, ó. Pode formar imagem aqui, pode formar imagem aqui, forma em vários pontos, tá bom? E aí, como eu disse aqui, ó, o astigmatismo pode estar associado a miopia ou hipermetropia. Ou seja, você pode ter as duas ao mesmo tempo, né? Astigmatismo e miopia, astigmatismo e hipermetropia, que normalmente é o mais comum. Astigmatismo é muito comum, tá, gente? Às vezes se alguém fizer exame de astigmatismo, vai descobrir que tem. Porque todo mundo tem uma irregularidadezinha, nem que for pequena. É que às vezes a sua irregularidade na córnea é tão pequena que não precisa de óculos, tá bom? Agora, o que eu quero que você saiba, como é que corrige o astigmatismo? Lente cilíndrica. Não um desenho assim, ó, só para você ter uma ideia, tá? Uma lente cilíndrica. Olha aqui mais alguns desenhos de lentes cilíndricas, tá bom? Lente cilíndrica não é esférica, então não é convergente e divergente, é cilíndrica, tá? Beleza. Olha as diferenças rapidinho, ó. Míope, dificuldade para longe. Então, ele leu o jornal, mas lá no fundo está embaçado. Hipermétrope, dificuldade para perto. Então, aqui está embaçado, mas lá o fundo está nítido. Astigmatismo, ferrou, dificuldade para tudo. O estrabismo, ó, o estrabismo. O estrabismo, opa, o estrabismo, né, que a gente brinca com o Luan Santana, todo mundo tem, todo mundo tem. É óbvio que aqui, nesse grau exagerado, ou esses modelos que aqui estão, né, esses modelos aqui, ó, são exagerados. O que é o estrabismo? Desvio do eixo óptico do globo ocular. Pessoal, o único jeito de corrigir isso, quando você é muito novinho e pequenininho, tem uns métodos que é tampar o olho bom e deixar o ruim consertar, sabe? Consertar sozinho. Outro jeito, quando é muito grau severo, é cirurgia, tá? Se for um grau muito severo, é cirurgia. E, gente, todo mundo é estrábico, porque ninguém tem o eixo óptico, os dois, alinhados paralelamente, exatamente paralelo, perfeitamente paralelo. Então, todo mundo tem um desvio de eixo óptico, ainda que leve. Talvez você nem perceba, tá? Mas todo mundo tem, então, estrábico todo mundo é. Existem graus um pouco mais elevado, outro menor. E aí, em alguns casos, até perda de visão, né? Às vezes o cara tem um olho normal, o outro é muito desviado, e aquele ele acaba perdendo a visão. Tá bom? E, finalmente, o daltonismo, o queridinho do Enem. Pensa, daltonismo já caiu uns 5 anos seguidos no Enem. Enem adora o daltonismo. Daltonismo, esse nome é graças à descoberta do cientista. Quem descobriu o daltonismo foi o Dalton, aquele cientista lá do átomo, que na biologia, né? Esse cara aqui, ele tinha daltonismo e ele descobriu o daltonismo. Como é que funciona? Pessoal, isso aqui seria a célula do nosso olho lá na retina, lá no fundo do nosso olho, tá bom? E aí, nossa retina, ela é uma célula sensível à luz. Ela é formada basicamente por dois tipos de células, bastonetes e cones. Os bastonetes, que seriam essas bolinhas que eu fiz de cinza aqui, ó, né? A figura está em cinza, elas são responsáveis pelo claro e escuro, pelo preto e branco, pelo contraste. E os cones são pelas cores. É fácil de você lembrar, porque cones lembra cores. Cones, cores, cones, cores. Então, você lembra aqui, se você é daltônico, você nasceu porque não pega, tá? Não pega. Ai, não vou ficar perto dele que ele é daltônico. Não pega. Você nasceu com ele. E quem te passou foi a sua mãe. Aí você pergunta pro Leandro, que aí tem a ver com genética, é a mãe que passa. Então, se você é pai, se você é homem, é daltônico, você não vai passar pro seu filho. A minha esposa é daltônica? Minha esposa não. Mas o meu filho é. Quem passou o daltonismo pro meu filho? Minha esposa. Ah, mas como se sua esposa não é daltônica, como é que ela passou? Porque ela tem o gene, certo? Aí você tem que ir lá, ó, Enem, adora amarrar isso, hein? Você tem que ir lá na biologia perguntar pro Leandro por que a mãe que passa o daltonismo, por que a mulher do Guma não é daltônica, mas ela passou o daltonismo pro filho dele. E eu tô falando sério, meu filho é daltônico, tá? Como é que minha esposa passou isso pro meu filho? Porque ela tem o gene, mas ela não é daltônica. E, aliás, o daltonismo ele ocorre muito mais em homens do que mulheres, tem mais essa também.
As mulheres dificilmente têm daltonismo. Olha que louco isso. Certo? Por isso que as mulheres são excelentes para ver cores. Meninos, se uma mulher falar que aquela cor é rosa, ela é rosa e acabou. Você cala a boca. Entendeu? Você não sabe cor. Quem sabe cor é mulher. Mulher sabe cor. Porque elas enxergam cor melhor que a gente. Tá bom? E mais um monte de coisa elas fazem melhor que a gente. Tô falando aqui de cor, uma das coisas que elas fazem melhor que nós. Tá? Vamos lá. Ah, chegou a hora. Dá tempo? Dá tempo. Atenção. Antes de eu fazer estes testes, deixa eu falar uma coisa bem séria com você. Se por acaso você descobrir agora que você é daltônico, atenção, atenção. Se você descobrir que você não é para chorar, não é para desesperar, não é para... tá? Porque não muda nada na sua vida. Se você viveu até agora sem saber que você era daltônico, você vê que não faz diferença nenhuma na sua vida, tá? Inclusive, meu filho também falou, papai, para mim não faz diferença nenhuma. Não faz mesmo. A não ser ser zoado na escola, que é o que os moleques fazem com ele, coitado, né? Ou ele passar por uma plantação, por uma floresta, outro dia a gente viajando na estrada e passando por uma plantação, assim, um monte de árvore, né? Uma floresta. Ele, nossa, papai, olha que floresta esquisita. As árvores são todas vermelhas. Aí a minha filha olhou e falou, Lucas, não tem árvore vermelha, elas são verdes. Tadinho, né? Mas é isso. Tirando a parte que você vai ser zoado, não muda nada na sua vida, tá? Muito pelo contrário, pessoas daltônicas desenvolvem inteligência muito mais do que as outras. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Voltando para o teste. Você está preparado? Está pronto? Quero ouvir um sim aí. Sim ou não? Claro. Só o João André está preparado. Vamos lá. Sim, Guma, estamos prontos. Atenção, atenção. Olhe para esta imagem e nesta imagem tem um número. Este teste que eu vou aplicar para vocês é o teste do Dr. Shinobu Ishihara, um japonês, que ele fez um livro. Isso aí, inclusive, é uma foto da página do livro dele, em que ele usa para fazer o teste de daltonismo. Tá vendo que eu escrevi daltonismo de um lado e visão normal do outro? Então, se você tiver daltonismo, ao olhar para essa imagem, você vai estar enxergando o número 12. Um monte de gente tá enxergando 12. Tudo bem, porque para quem tem visão normal também enxerga 12. Era só uma pegadinha essa, tá? Para zoar. Tudo bem? Então, aqui, quem é daltônico, quem não é daltônico, todo mundo vê 12, então não tem problema. Passou, hein? Já estava com medo. Vamos lá, próximo. Olha bem para essa imagem. Ela tem um número aí no meio. Se você tem uma visão normal, você vai enxergar o número 8. O cara que não está enxergando 8 já está em parafuso. O cara deve estar assim, como que tem um 8 aí se eu estou vendo um 3? Acreditem, se você estiver vendo um 3, você é daltônico. E meu filho olhar para essas imagens e fala assim, como? Onde que tem 8 aí? E minha filha fica, onde que tem 3? Vamos lá, mais um teste. Dá para ver algum número aí? Esse está difícil até para mim, hein? Até para mim está difícil, mas vamos lá. Se você tem um daltonismo, você está vendo um 70 aí. Se você puder afastar um pouquinho, ajuda, tá, gente? Ver um pouquinho mais de longe também ajuda. Às vezes muito perto piora, vê mais de longe. Se você tem visão normal, você está vendo o número 29. De longe eu consigo ver o 29, de perto estava meio difícil. Esse. Vamos lá. Quem tem visão normal está enxergando o número 5. Quem tem daltonismo vai enxergar o número 2. Próximo. Aqui. 21 para quem tem daltonismo. 74 para quem tem visão normal. E agora? Esse. Visão normal 45. Daltonismo não está enxergando absolutamente nada. Não é um X não, tá? Não está enxergando nada, nenhum número. E esse último, se você é daltônico, você está enxergando 45. Essa é mais difícil, tá? Essa nem meu filho viu 45. Ele falou, não dá para ver. Ele falou, tem uma coisa ali que parece um 4, mas não... Mas enfim, e para quem é visão normal não está enxergando nada, tá? Beleza. Bom, senhoras e senhores, era isso a proposta de hoje, tá? Eu vou pedir para você depois tentar fazer uns adicionais. E na semana que vem, deixa eu só voltar aqui para eu poder enxergar vocês. Aí. Tem mais de um tipo de daltonismo? Me perguntaram. Sim, sim. Porque, na verdade, lembra dos cones? A gente tem o cone para enxergar o vermelho, o verde e o azul.
Então, se você nasceu com defeito em um desses cones, você vai ter um tipo de daltonismo. Se você nasceu com defeito em dois desses cones, você tem defeito, outro tipo de daltonismo. Você nasceu, por exemplo, um nasceu com defeito no vermelho, outro nasceu com defeito no verde. E assim vai. Então, depende de qual células dos cones que o seu olho não tem, ou falta, ou com defeito, aí você tem um tipo de daltonismo diferente. Se alguém tem miopia, não usa óculos, o grau pode aumentar? Olha, sim, porque o que causa a miopia, por exemplo, você tem que relaxar o seu... Cara, peraí que eu tô falando ao contrário. A miopia é aquele de longe, né? Você acaba tendo que forçar um pouco mais o seu músculo ciliar e você vai trabalhar mais ele. Então, pode ser que você aumente a miopia, porque o seu olho vai perdendo um pouco de força, vamos dizer assim, e você pode adquirir um outro problema, que seria a presbiopia antecipada. Que a presbiopia é quando é mais velho, né? Depois dos 40, a presbiopia. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Tem pessoa que enxerga preto e branco? Pois é, diz que tem gente que não tem nenhum dos cones e enxerga só o preto e branco, que eles chamam de multicego, né? Na cirurgia, como eles corrigem a miopia? Ah, tá. A cirurgia, ela vai fazer um ajuste no seu cristalino. Porque assim, ó, você tem dificuldade por longe. A miopia é dificuldade por longe. Mesmo com o seu olho relaxado, o seu cristalino não estica o suficiente para a imagem convergir lá no seu olho. Então, o cara joga um laser lá, ele reajusta o tamanho do seu cristalino, até chegar no ponto que você consegue... Por isso que tem gente que faz a cirurgia, foi boa pergunta. Tem gente que faz a cirurgia da miopia e depois de uns anos volta. Para evitar que volte, e não é garantia de 100%, os próprios cirurgiões falam isso. Para você fazer a cirurgia, primeiro, você tem que ter mais de 21 anos, porque isso pressupõe que seu olho não vai aumentar ou diminuir mais. Aí você tem que ter, nos últimos 3 anos, não ter tido nenhuma alteração na dioptria, que é o que vocês chamam de grau, tá? E aí você vai estar apto a fazer cirurgia. Se depois de tudo isso, você faz a cirurgia, aí a chance de voltar é pequena, mas ela ainda existe, tá bom? Então a cirurgia é isso, ela joga um laser e reajusta o foco do seu cristalino, ele reajusta o tamanho do seu cristalino. A convergência, melhor dizendo, do seu cristalino. Tudo bem? Acho que é isso, hein, gente? Vou fazer assim, ó. Para a aula da semana que vem, para a gente já não encerrar 3 assim tão rápido, né? Porque imagina encerrar 3 em 2 semanas. Semana passada essa já acabou a 3? Como assim, né? Eu vou gravar para a semana que vem a resolução dos exercícios da aula, alguns deles, não todos, e eu indico os adicionais. Combinado? Combinado? E não se esqueça que amanhã na provinha cai lente, câmera fotográfica, projetor de slides e lupa, tá bom? Um abraço, tchau. Vai lá que tem outra aula rolando daqui a pouquinho, não é isso? Tchau, gente, obrigado. Valeu. Tchau. Tô só esperando aqui para eu desligar, tá? Falou, Fernando. Como é que tem 2 Cauane, mano? Tem 2 Cauane aparecendo aqui. Como é que isso é possível? Cauane entrou pelo computador e pelo celular? Será que é isso, Cauane? Cauane, você tá aí? Ele entrou por 2 dispositivos diferentes. Tem 2 Cauane e ao mesmo tempo não tem nenhum. Né, Cauane?